Neste Papo Saúde do mês de maio, nós vamos falar sobre gestação, esse momento único na vida da mulher e de toda a família. Nós vamos trazer dicas de como curtir esse período com muita saúde, enfrentando todas as mudanças físicas e psicológicas. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio a ginecologista e obstetra, doutora Poliana Torres Brito. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Antes de tudo, eu gostaria que você desse algumas orientações sobre quais são os cuidados com a saúde durante a gestação. A gente tem que lembrar que o pré-natal ou a gestação, os cuidados começam antes da gravidez. Então é importante, nesse período, o desejo da mulher engravidar e não uma gravidez descuidada, sem planejamento. Então a gente já começa a suplementação com ácido fólico e aí a gente já pede todos os exames. Nesses exames a gente vai dar diagnósticos fundamentais. Por exemplo, uma sífilis. Então a sífilis também leva a anencefalia, não só a zika. E aí você já faz um tratamento e faz uma futura gravidez saudável. Fora isso, a gente tem exames simples que a gestante não sabe, ou a mulher não sabe que é diabética. E também dá malformações importantes. Então, ela, quando planeja uma gravidez, o ideal é que ela vá ao médico nesse planejamento, já para começar os exames e as suplementações. Às vezes até algo mais simples, doutora, como uma infecção urinária, pode fazer toda a diferença, Exatamente. Então, a infecção urinária é uma das principais causas hoje de abortamento. Então, é uma coisa super simples, que no sumário de urina a gente já detecta e ela pode ser tratada antes da própria concepção. Em relação à alimentação, a gente fala muito hoje em dia que a saúde começa pela boca. Na gestante, esse cuidado deve ser redobrado? Sim. Essa história como é grávida como por dois, né? Que tem muito esse costume, que isso não do desejo. Então, na verdade, o olfato, o paladar fica mais aguçado na grávida. Então, assim, a vontade dela é comer mais porque as coisas ficam, o sabor fica diferente. Porém, a gente tem que lembrar que a grávida ela tem que ter uma alimentação balanceada, saudável. Então, ela tem que ter muita proteína, né? Então, evitar os carboidratos, principalmente, e carboidratos que a gente diz que não são complexos. Então, farinha, os pães, macarrão, porque ela vai aumentar de peso e engordar esse bebê sem estar saudável. Doutora, tem um outro ponto que é muito comum quando uma roda de mães ou até alguém que sabe que uma mulher está esperando o bebê sempre fala. E o enjoo, como é que tá? Principalmente no primeiro trimestre. Por que é tão comum nesse primeiro trimestre a questão dos enjoos? Então, existe um exame chamado gonadotrófico humano. Esse hormônio ele é bem elevado no primeiro trimestre. Daí, no primeiro trimestre, então nos primeiros 3 meses, ser bem mais importante o enjoo. Existe algo para fazer para amenizar esses desconfortos? Existe. Então, primeiro a gente toma as condutas básicas, que ela vai fracionar as refeições. Então, comer pouco e fracionado. Então, ela toma café, lancha, almoça, lancha, janta e pode fazer uma ceia em proporções menores. Doutora, outra coisa que acontece muito, a gente falou aqui no início do programa em relação a essas mudanças no corpo, a questão física, mas a questão psicológica também. E tem uma variação hormonal gigante também durante esse período. E às vezes a mulher não fica se sentindo tão à vontade para fazer relações sexuais. Outros já ficam mais à vontade. Quais são as orientações em relação a isso? Então, não existe nenhuma restrição. Desde que a gravidez esteja correndo tudo bem, então ela pode ter relação sexual da melhor forma possível. Então, ela vai escolher só a melhor posição para ela, mais confortável, mas não existe uma contraindicação. E em relação às atividades físicas, existe alguma restrição? Então, é aquela grávida assim, que ela chega, doutora, eu posso entrar na academia? Aí você pergunta, você já malha? Nunca malhou, aí estou grávida, quero malhar. Acho que aí não é nesse sentido. Mas a pessoa que já malha, já é acostumada a ir para a sua academia, ela pode continuar fazendo, sendo com algumas limitações. Então, sempre é bem orientado com um profissional da área de educação física, um treinador bem orientado, ela pode continuar fazendo. O que ela não pode fazer é coisas radicais. Então, subir montanha, esquiar, isso aí ela deve evitar. Exercícios de alto impacto, como crossfit, por exemplo. Pronto, também deve ser evitado. Por várias coisas. Por queda, por bater algum peso na barriga, e ela pode fazer um traumatismo
um DPP, que é um descolamento de placenta, ela deve ser evitado também. E eu imagino que isso pode variar muito de caso para caso também, né, doutora? Algumas mulheres, inclusive, já tiveram históricos de aborto, elas devem ter um cuidado redobrado. Como então, é que é isso? quando ela já tem, ela está com a ameaça de abortamento, ou com alguma coisa que impeça, sim, ela deve ser evitado a atividade física, bem como uma relação sexual. Mas, fora isso, ela pode fazer se ela já fazia antes. Existem muitos mitos em relação à saúde no geral e em relação à gestação mais ainda. Mas existe alguma coisa que a gestante não pode fazer de forma alguma, que é abolido? As drogas lícitas e as ilícitas, que aí são abolidas mesmo. Então, por exemplo, o cigarro e o álcool, que não deve, mas se ainda usa, mas a gente sabe que causa muitos danos para o feto, diminuição do tamanho do bebê ao nascimento, precipitação desse trabalho de parto, então um trabalho de parto prematuro. Aproveitando esse gancho que você falou em relação ao trabalho de parto prematuro, nessas últimas semanas de gestação, tem alguma orientação específica, algum cuidado que a mulher deve ter? E a partir de que semana que esse cuidado deve ser redobrado? Na verdade, se a gravidez estiver saudável, não existe um cuidado específico. Como eu falei, o cuidado vem desde o início. Então, se a gravidez estiver transcorrendo tudo bem, não tem um cuidado específico. Só o que ela tem que fazer mesmo, ter cuidado nessa alimentação. Se ela tem um peso adequado, quantos quilos ela tem que engordar durante a gravidez, porque isso vai influenciar em várias coisas, inclusive no tamanho do bebê e nesse parto, se vai ser um parto saudável, então um parto natural, ou se vai ter um problema se esse bebê é grande demais. Então, são partos mais complicados, distóxicos, e às vezes leva até uma cesárea, que é uma cirurgia que normalmente a gente prefere um parto natural. Inclusive, algumas atividades são até indicadas, principalmente para o final da gestação, como, por exemplo, uma caminhada leve, com a presença de alguém, pode fazer desde bem. o início. A caminhada desde o início, fortalecimento da região do perineal. Então, ela pode fazer pilates, ela pode fazer fisioterapia para melhorar o assoalho pélvico. Inclusive, fora essas atividades físicas que a gente fala, tem as atividades sociais também. É importante para que a mulher ela saia, converse com outras pessoas, porque às vezes fica a tensão também, né, doutor? Pois é, eu sempre digo, a gravidez não é doença. Então, a vida dela deve ser normal, saudável. Doutora Poliana Torres Brito, falando sobre gestação aqui no Papo Saúde. Doutora, seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E terminamos por aqui o Papo Saúde do mês de maio. Eu espero que você tenha gostado e tirado todas as suas dúvidas. Fique sempre de olho nas nossas redes sociais para ficar sempre por dentro de dicas de saúde e bem-estar, combinado? Até a próxima!